Ok, pessoal, vamos lá então. Vamos seguir para a terceira questão agora, que é chamada salas. Ela é uma questão aparentemente de repetição. Então, nesse programa, né, na função principal, no programa principal, o usuário vai pedir o nome de uma escola, a sigla da escola, e quantas salas esse sistema deve gerar para esta escola. Então, tem aqui as instruções, a função principal chama uma função gerar salas, que recebe a sigla e a quantidade de salas que se deseja gerar, e em seguida vai exibir na tela as salas numeradas de determinada escola. Então, tá aqui, né? Então, sala, se a pessoa botou UFP lá, e vamos supor 89, ele vai gerar UFP-01-02 até UFP 89. Outro exemplo, se o cara botar a Escola Santa Maria, a sigla é SM, com a quantidade de salas 20, a função vai gerar MS01, MS02 até o 20. Então, é só observar que as salas que estão inferiores a 10, então de 1 até 9, elas devem ter um zero antes e não tem a sala zero. Enfim, vamos lá direto à questão. Salas.py, tá aqui, vou criar a função main, que é a função principal. Não posso esquecer de chamar a função main. Caso contrário, se você não botar essa função main, quando você executar, nenhuma função vai ser chamada. Isso aqui é a chamada de uma função e na linha 1 é a definição de uma função. A partir da linha 2, se tiver com essa indentação, essa significa que é o corpo desta função. Então vamos lá receber os dados. Nós precisaremos receber o nome da escola, vou botar nome composto, separo por underline. Como é só string, eu boto desse jeito, o nome da escola. Em seguida, sigla da escola, vou chamar só de sigla. Input, sigla. E quantas salas? QTD salas. QTD significa quantidades, como é um número, eu já envolvo o input na função int, quantidade de salas. Ótimo. Perfeito. Feito isso, o que nós temos que fazer é gerar números que vão iniciar em 1 e devem ir até essa quantidade de salas. A gente pode fazer isso via while ou via for, mas como a gente já sabe a quantidade exata, o mais adequado é for, tá bom? O for em Python é o enhanced for, ele tem o seu funcionamento muito simplificado e muito poderoso, tá bom? As diversas linguagens depois acabaram incorporando na sua estrutura esse for em Python, acaba chamando de enhanced for, tá bom? Então, o for seria o seguinte, se eu fizer um for com a variável temporária i, utilizando uma função auxiliar chamada range, e configurando essa função range com essa variável inteira, o range recebe um inteiro, pode receber mais de um. Significa o seguinte, olha, esse for ele precisa de uma coleção de dados para funcionar. A gente já sabe disso. Então, o range vai me dar essa coleção de dados. Uma coleção é uma cesta de dados, tá bom? O range gera uma cesta de números que começa por padrão em zero e vai até e gera essa quantidade de elementos ali dentro. Então, se eu chamar range 10, ele vai me gerar valores de zero, a partir de zero até uma quantidade de 10 elementos, portanto, de 0 até 9. Vou rodar aqui do jeito que está para vocês perceberem. Então, se eu botar aqui o nome da escola, vou botar teste, ou a sigla é quantidade de salas, eu vou botar aqui 9. Observem que o nosso for gerou valores, né, que foram percorridos pelo for de 0 até 9. Aparentemente a questão já estaria quase feita, né? Então bastaria eu dizer que a sala seria a sigla mais ou concatenado, né, com o valor de i. Eu posso até fazer isso dessa forma, com a forma de string, né? Sigla com f-string, né? Sigla, um traço, e aqui eu botaria o i. Isso aqui é um f-string normal, gente, é como se eu estivesse concatenando. Sigla mais um traço mais um i. Eu vou até fazer dessa outra forma para que não gere confusão. Então, sigla mais um traço mais, eu converto esse i para string, né? Então eu envolvo ele em str para poder dar certo e dou um print aqui nessa sala atual. Vejam só, está aqui a nossa questão, escola teste, tst,
9 salas. Observem como já está quase feita a nossa questão. Então, gerou aqui 9 salas, foi da sala 0 até a 8. A primeira coisa que a gente tem que resolver é que as salas não começam em 0, elas têm que começar em 1. Então, eu posso fazer isso. O range, eu disse, olha, você não vai começar por padrão em 0, você vai começar agora em 1. Vamos ver qual é a repercussão disso. Quando eu vou botar aqui a sala teste, TST, quantidade de salas 9, perfeito, começou em 1, porém não gerou 9 salas, foi até o 8. Então, por padrão, ele vai até este número aqui não funciona como quantidade, mas como um limite fora, né? Um limite que não é incluso. Se eu quiser que ele vá exatamente até essa quantidade de salas, eu tenho que acrescentar uma unidade aqui, não tem problema. Vejam só, agora sim, quando eu botar teste, TST e 9, ele vai de 1 até 9. Portanto, o range funciona da seguinte forma agora. Eu indiquei o início, eu indiquei o fim, tá bom? Então, esse fim é um controle de fim. Se eu passo 10, ele tende a parar no 9, ele vai parar no 9. Como eu quero que ele pare no próprio 10, eu digo, o limite é 10 mais 1, 11 mais 1, 12 mais 1. Ok? Entretanto, nós temos ainda um problema, é porque o i, quando ele está inferior a 10, ele não está ficando com um zero antes, tá bom? Então a gente deve verificar isso. Então, se, vejam só, então eu faço o seguinte, se i for menor que 10, então o número da sala vai receber, vamos botar aqui, vou fazer o seguinte, o número da sala recebe o i, perfeito. Entretanto, se o i for menor do que 10, eu quero que ele receba o 0 mais o i, que no caso tem que ficar convertido para string, tá bom? Já vou botar todo mundo aqui como string para a gente não ter problema. Esse str envolvendo uma variável significa que ele vai tentar transformar ela num texto e quase sempre ele vai conseguir fazer isso. Então, se esse valor de i for menor do que 0 em cada volta, menor do que 10, ele vai botar um 0 à esquerda e vai juntar com o i, não simplesmente juntar com o i, tá bom? Perfeito, acho que está bacana agora. Então, aqui, em vez de eu juntar com o i, eu mando juntar com o num. E eu vou dar o play aqui agora para ver teste, TST, quantidade de salas 10. Vejam só, ficou legal, de 0 até 10. E está pronta a nossa questão. O único requisito que falta a gente honrar é que a questão pede que a gente crie uma função chamada gerar sala, em vez de fazer tudo isso aqui dentro, tá bom? Então, selecionei e recortei. Então, gerar sala, vai existir uma função chamada gerar sala, que eu passo para lá a sigla, e a quantidade de salas. Então, volto aqui à indentação, dou 2 enters, por PEP8 as funções têm que ficar separadas por 2 linhas vazias. Gerar sala precisa de 2 argumentos, um é a sigla e a outra é a quantidade. O nome do parâmetro não importa, o que importa é a ordem na hora que eu for chamar. Então, na linha 6, ele vai chamar uma função gerar sala, vai mandar o conteúdo da variável sigla e o conteúdo da variável quantidade de salas. Ao chegar aqui, ele vai ser atribuído a uma outra variável, que é chamada de parâmetro, que coincidentemente tem o mesmo nome de sigla, e a uma outra que tem um outro nome, que é quantidade, tá bom? E o código fica sendo o mesmo. Veja só, fica agora organizado, a função principal tem como responsabilidade receber os dados e chamar uma segunda função para fazer o trabalho. Vamos verificar se tudo funciona. Vou botar aqui if e gere, por favor, 7 salas. Opa, botei a sigla errada, vai dar tudo bem. Vai ficar o nome da sala 7 e de 1 até 7. Não deu certo a quantidade de salas aqui. Vamos aqui novamente. O erro deu sorte, acabou que o erro nem foi o que a gente tinha imaginado. Vejam só, aqui dentro de gerar sala, quantidade de salas não existe, por isso que deu aquele erro lá. Vejam só, aqui dentro o nome dessa variável é somente quantidade. Ótimo. A sigla continua normal. Perfeito. Vamos rodar. Agora é bom que a gente bota os dados corretamente. Então, IFP, a sigla vai ser IFP também, e a quantidade de salas será 7. Ao pressionar Enter, gerou salas de 1 até. Vamos gerar 1000 salas. IFP, sigla IFP, 1000 salas. Gerou aqui as nossas 1000 salas, começou certinho lá.
Perfeito? Essa é a nossa terceira questão, tá bom? Vamos deixar para o próximo vídeo a quarta questão e a quinta questão, tá bom? Então foi uma questão aparentemente simples, vejam só, 19 linhas, organizadinha, tá bom?